Saudações filosóficas. Hoje vamos falar sobre o eterno retorno, apoiando-nos no que a este propósito escreveu Ferrater Mora no seu Dicionário de Filosofia. Nesta abordagem daremos particular atenção à perspectiva de Nietzsche. A doutrina do eterno retorno é a doutrina segundo a qual o universo nasce e morre numa sucessão cíclica. Esta doutrina encontra-se já na cosmologia budista e na cosmologia hindu, associada ao conceito de kalpa. Os kalpas são longos períodos de tempo que geralmente vão desde o nascimento até à morte ou até à destruição de um mundo. A duração de cada kalpa é indeterminada, mas será seguramente de vários bilhões de anos. No hinduísmo, por exemplo, um kalpa corresponde a 4,32 bilhões de anos, ou um dia de Brahma. É difícil imaginar como é que alguém consegue obter este tipo de informações, mas certamente que Brahma não quererá guardar tal segredo apenas para si. Seja como for, parece que o número de kalpas é infinito, portanto o processo cíclico é eterno. A doutrina do eterno retorno foi também defendida por vários pensadores gregos que tendiam a considerar cada ciclo como um grande ano. Heraclito, por exemplo, acreditava que o mundo surge do fogo e retorna ao fogo. Ele dizia, inclusive, que a ordem do mundo é um fogo que se acende com medida e com medida se extingue. E tudo isto segundo ciclos eternos. Também Empédocles subscreveu a doutrina do eterno retorno. Ele procurou explicar o nascimento, a morte e a mudança em geral com recurso à união e à separação dos elementos, ou raízes de todas as coisas. Esses elementos são o fogo, a água, a terra e o ar. As forças que os separam e que os unem são duas e opõem-se entre si. A discórdia, ou ódio, que os separa, e a amizade, ou amor, que os une. Quando o amor domina, uma vez que todos os elementos se encontram unificados, existe só um todo uniforme, uma esfera. Com a discórdia, quebra-se a unidade e dá-se a separação dos elementos, um processo que irá conduzir à formação das várias coisas do mundo atual, que está situado a meio caminho entre o amor e o ódio. A ação do ódio levará ao caos, cabendo de novo ao amor a unificação dos elementos. Com isto, regressaremos à esfera e ao início de um novo ciclo. Os estoicos também defendiam o eterno retorno, tendo em parte herdado a sua cosmologia de Heraclito. Vários pensadores medievais, especialmente árabes, expressaram ideias semelhantes. Alquinde, Avicena, Averroes, entre outros, admitiram um reaparecimento periódico dos acontecimentos, uma evolução circular do mundo, um mundo que é único e que é regido pela revolução eterna dos astros. Os autores cristãos não podiam admitir a ideia de um eterno retorno, porque no âmbito do cristianismo nada acontece de novo. O que foi não volta a ser. Estamos perante a ideia de um tempo linear, de uma história única e de um drama irrepetível. Apesar disso, houve casos de filósofos cristãos que conceberam o devir como um retorno à unidade. É o caso de Orígenes, com a sua doutrina da apocatástase.
A apocatástase designa a restauração final de todas as coisas na sua unidade com Deus. Trata-se da transposição da doutrina da repetição para o plano de um processo único. Verifica-se algo de similar em Scoto Erigena, ou Scoto Eriugena, embora no pensamento deste autor o destino final da natureza humana não seja o de uma dissolução ou uma absorção no divino. A natureza humana conservará a sua autonomia substancial. Em ambos estes casos, mais do que falar em eterno retorno, talvez seja preferível falar em retorno ao eterno. O autor mais célebre a formular a doutrina do eterno retorno é, obviamente, Nietzsche. Ora, o que é o eterno retorno para Nietzsche? Comecemos por uma abordagem cosmológica. Uma vez que a quantidade de força total que age no universo é limitada, é determinada e não é infinita, então o número de estados, mudanças e combinações de átomos, apesar de ser muito grande, é também finito. Acontece, porém, que o tempo é infinito. Sendo assim, já tiveram lugar todos os arranjos possíveis, de tal maneira que este momento tem de ser uma repetição. Todas as combinações possíveis já se realizaram um número infinito de vezes. Por isso, haveremos de viver um número infinito de vidas. Por conseguinte, a ideia do eterno retorno é também a revelação de que o passado, o presente e o futuro coexistem no instante. O instante não é um agora fugidio. Pelo contrário, a eternidade encontra-se nele. Na obra Assim Falava Zaratustra, Nietzsche escreve o seguinte: tudo se separa, tudo volta a encontrar-se. O ciclo da existência conserva-se eternamente fiel a si mesmo. A existência começa em todos os instantes. O centro está em toda a parte. Curvo é o caminho da eternidade. A doutrina do eterno retorno tem também em Nietzsche um sentido ético, uma vez que ela responde ao desejo que havia em Nietzsche de reconciliar o ser humano criador com o amor fati, ou seja, o amor ao destino. No fundo, trata-se de uma aceitação plena da vida, tal como o universo se aceita a si mesmo e se repete desde toda a eternidade. Para Nietzsche, o universo tem um caráter dionisíaco. Ele cria-se e destrói-se eternamente a si mesmo. É um mundo que está para além do bem e do mal. Um mundo sem finalidade. Neste contexto, a aceitação plena da vida é a forma suprema da vontade de poder. Nietzsche escreve o seguinte: vive de modo que desejes voltar a viver. O pensamento do eterno retorno, segundo Nietzsche, é o pensamento mais poderoso. É um pensamento que exerce uma ação transformadora. Ele possibilita a transmutação dos valores e permite vencer o nihilismo. Bom, sobre este assunto, muito mais haveria a dizer. Talvez a ele retornemos, quiçá eternamente, mas por hoje é tudo. Ponham um like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem os vossos comentários e até à próxima.